Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Bad Design, ou argumento do design ruim. Argumento esse muito utilizado pelos críticos da teoria do design inteligente. Acho que todo mundo aqui já sabe o que a teoria do design inteligente propõe, não é verdade? Mas caso você esteja caindo de paraquedas nesse assunto, deixa eu explicar. A teoria do design inteligente é proposta por cientistas dissidentes que alegam poder observar na natureza evidências de que o nosso mundo foi criado intencionalmente, deliberadamente, por uma inteligência. Esses cientistas conseguem identificar traços de engenharia, design e projeto na natureza que só poderiam ter sido produzidos por uma mente pensante, uma inteligência. E é claro que isso entra em conflito com o pensamento predominante da comunidade científica, pois a ciência convencional tem uma visão naturalista e tenta explicar tudo por meio de acidentes e causas naturais. E a teoria do design inteligente também entra em conflito com a visão de mundo ateísta, pois os próprios ateus comumente associam esse designer com Deus. E por ir contra o pensamento científico predominante, a teoria do design inteligente é alvo de muitas críticas e ataques. E o argumento do Bad Design é mais uma tentativa de refutar as inferências da teoria do design inteligente. O argumento do Bad Design consiste em apontar supostas falhas na natureza e nos seres vivos, e assim alegar que essas coisas não poderiam ter sido projetadas por uma inteligência, e sim terem surgido por meio de acidentes felizes do acaso. A ideia é: se existe falha em algo, esse algo não pode ter sido projetado por uma inteligência. Nesse ponto eu tenho duas objeções. Se os críticos do design inteligente dizem que não existe nenhum design intencional na natureza, então como podem dizer que existem falhas nela? A conclusão de que existem falhas em algo pressupõe que esse algo tenha sido projetado. Somente coisas projetadas podem apresentar falhas. É verdade. O segundo ponto é: será que uma falha em algo significa que esse algo não foi projetado? Claro que não. Veja, por exemplo, o Windows, que é o sistema operacional mais conhecido do mundo. Em todas as versões do Windows, existem pequenas falhas que são chamadas de bugs. Será que isso significa que o Windows não foi projetado? Claro que não. O Windows foi projetado por muitas mentes pensantes, pessoas inteligentes e capacitadas. Outro exemplo que eu posso citar é a Kombi. Quem não se lembra da Kombi? Esse carro tinha um problema grave em seu projeto, que o fazia pegar fogo com facilidade. Acontece que o tanque de combustível ficava acima do motor, e o bocal do tanque passava bem acima da bateria do veículo e da caixa de relés, que são partes elétricas e podem gerar faíscas. E como o bocal é uma peça rígida, ele estava propenso a rachar e provocar vazamento de combustível bem em cima dessas partes elétricas. Ou seja, era uma bomba de 4 rodas. Mas será que isso significa que a Kombi não foi projetada? Será que a Kombi surgiu por acidente? Sei lá, um tornado atingiu um ferro velho e foi encaixando peça com peça aleatoriamente até formar a Kombi? Claro que não, né? Então, a presença de supostas falhas em algo não prova que esse algo surgiu acidentalmente. Coisas projetadas por mentes inteligentes também podem apresentar falhas. Mas e se essas supostas falhas não forem falhas de verdade? E se os críticos estiverem enganados? Até que ponto esses críticos conhecem essas estruturas para dizer que existem falhas nelas? Nesse vídeo eu vou mostrar alguns casos em que os críticos do design inteligente apontaram falhas de design que na verdade nunca existiram. O primeiro exemplo que posso citar é o argumento de que os olhos dos vertebrados foram mal projetados, pois a fiação está praticamente invertida na retina, passando na frente dos receptores, quando na verdade deveria passar por detrás deles. Esse argumento foi muito difundido por Richard Dawkins em um de seus livros ateístas.
Dawkins disse que devido a essa inversão na fiação da retina, os raios de luz têm que passar através de um tapete de fios acumulados antes de atingirem as fotocélulas, e isso mostra que os olhos não foram projetados de forma inteligente, mas são apenas gambiarras evolutivas, pois nenhum projetista que se preze cometeria um erro desses. Mas será que isso é de fato um erro? Claro que não. Um oftalmologista chamado George Mascal refutou o argumento de Dawkins de forma brilhante, ou melhor, humilhante. Ele explicou para o cientista ateu por que os olhos são desse jeito. Foi como se ele chamasse Dawkins num cantinho e dissesse assim: olha aqui, Dawkins, deixa o tio te explicar por que os olhos dos vertebrados são desse jeito. Em primeiro lugar, essa fiação que passa na frente dos receptores não atrapalha a visão, porque é transparente. Em segundo lugar, essa fiação não poderia passar por trás do olho, pois a coroide ocupa esse espaço e não tem como duas coisas ocuparem o mesmo espaço, não é? Sem contar que os fotorreceptores de nossos olhos são quimicamente ativos e necessitam constantemente de um rico suprimento de sangue para serem regenerados. E é exatamente essa estrutura invertida, entre aspas, que fornece o rico suprimento de sangue para o epitélio pigmentado da retina, que é metabolicamente muito ativo. E é isso que torna possível a produção de imagens mais nítidas e ajuda na melhor distribuição entre as cores. Entendeu, cabeção? Se a fiação passasse por detrás da retina, como você queria, a coroide teria que ficar na frente da retina, o que causaria cegueira, pois ela é opaca. Sem contar também que os fotorreceptores não teriam contato com o epitélio pigmentado e com a retina. Sem esse suprimento de sangue para regenerar os fotorreceptores, você levaria meses para enxergar novamente depois de olhar para uma luz muito forte, como a luz de um farol de carro ou a luz do sol. É isso que você chama de designer melhor, Dawkins? Pelo jeito você é um mau projetista, né? O argumento do nervo laríngeo da girafa também é muito utilizado pelos críticos da teoria do design inteligente e também é proposto por Dawkins, para variar, né? Segundo o biólogo evolutivo Richard Dawkins, o nervo laríngeo da girafa faz uma volta desnecessária antes de chegar até a laringe. Ele mergulha direto para dentro do peito, contorna a artéria aorta e em seguida se dirige de volta até o pescoço para o seu destino. Isso, na visão de Dawkins, é um exemplo de design ruim, pois essa volta toda que esse nervo dá até chegar no seu destino é totalmente desnecessária. Nenhum designer inteligente faria tal coisa, segundo Dawkins. Mas será que essa volta toda é desnecessária mesmo, Dawkins? Ao contrário do que Dawkins pensa, o nervo laríngeo não dá essa volta toda à toa. Esse nervo não serve apenas para suprir os músculos intrínsecos da laringe, mas também tem a função de abastecer partes do coração, do esôfago, membranas mucosas e músculos da traqueia. Por isso ele faz essa trajetória toda, ou seja, seria uma forma de abastecer as áreas por onde ele passa, e também um tipo de redundância para ajudar em caso de danos a um dos nervos, o que mostra um sinal claro de antevidência, algo que encontramos normalmente em coisas projetadas. Vou deixar na descrição do vídeo o link de um estudo científico explicando de forma mais detalhada o porquê desse percurso do nervo laríngeo. Outra coisa muito citada pelos críticos do design inteligente é o pseudo-polegar do panda. Os críticos alegam que a estrutura deixa o panda desajeitado na hora de comer e não dá ao animal a destreza que ele necessita para descascar seus alimentos. Mas será que é assim mesmo? O interessante, gente, é que vemos esse tipo de crítica vindo sempre de gente leiga, que não conhece profundamente esse animal. A opinião dos especialistas é bem diferente. Para eles, o pseudo-polegar do panda é uma estrutura altamente eficaz. Veja só. Ao analisar o polegar do panda gigante por meio de tomografia computadorizada, ressonância magnética e outras técnicas relacionadas, os cientistas chegaram à conclusão de que a mão do panda é um dos sistemas de manipulação mais extraordinários entre os mamíferos, o que dá ao panda grande destreza na hora de manipular seus alimentos.
Nós mostramos que a mão do panda gigante tem um mecanismo de garras muito mais refinado do que tem sido sugerido em modelos morfológicos anteriores. Viu só? Uma coisa é a opinião de palpiteiros de internet, outra coisa é o parecer de especialistas no assunto. O que chamamos de pseudo-polegar do panda, na verdade, é uma ampliação óssea que ele usa como pinça para prender seu alimento. O panda possui essa ampliação óssea ao invés de um dedo opositor, porque ele passa muito tempo segurando seus alimentos e por isso ele precisa ter algo mais forte que um polegar opositor. Se o panda tivesse um polegar opositor, como o nosso, esse polegar certamente sofreria estresse pelo uso contínuo. Então a saída inteligente foi dar ao panda algo mais forte que um simples polegar opositor. Um argumento que anda meio sumido, mas que já foi largamente utilizado pelos críticos do design inteligente, é o argumento do compartilhamento da faringe. Sabemos que nossa faringe é compartilhada pelos sistemas respiratório e digestório, e que existe uma válvula chamada epiglote que controla a passagem de ar e de alimentos. Os críticos acham que esse sistema é ruim, pois a pessoa fica propensa a se engasgar de vez em quando. Os críticos até propõem um designer melhorado, onde o ar e alimentos passariam por canais distintos e sem nenhuma ligação entre ambos. O problema desses designers de botequim é que eles não percebem que o compartilhamento da faringe não existe à toa, ele é vital. Em caso de obstrução de suas narinas, é a boca que vai servir como mecanismo alternativo de respiração. Em um designer onde a passagem de ar é separada da boca, a pessoa morreria sufocada logo na primeira vez que seu nariz ficasse obstruído. Já pensou? Morrer sufocado por causa de uma simples gripe ou de uma alergia? Sem contar que o próprio sistema de fala também necessita desse compartilhamento da faringe. E o mais engraçado nisso tudo é ver que os críticos alegam que tudo isso surgiu por mero acidente, mas eles mesmos não conseguem fazer coisa melhor. Outro argumento de bad design é o da raia elétrica. Veja o que esse crítico escreveu em uma rede social. Design inteligente onde? Raias elétricas possuem olhos na parte de cima do corpo e a boca fica embaixo. Quando ele mata uma presa com descarga elétrica, ela passa horas tentando comer sua presa, porque ela simplesmente não consegue ver a presa e direcioná-la à sua boca, o que torna sua alimentação extremamente difícil por conta disso. Será, gente? Eu acho que não. Os olhos da raia estão localizados na parte superior do animal para que ele possa se cobrir com finas camadas de areia no intuito de se camuflar. Nesse caso, seus olhos proeminentes ficam para fora, observando tudo o que acontece à sua volta. Em segundo lugar, essa história de que a raia fica horas procurando seu alimento é mentira, pois ela não necessita dos olhos para encontrar presas que estão abaixo dela. E sabe por quê? É porque ela foi equipada com outros recursos que substituem a visão. Para que você tenha uma ideia, a raia possui pequenos pórons chamados ampolas de Lorenzini, que são sofisticados receptores sensíveis à temperatura, salinidade e pressão da água, com capacidade especial para detectar campos elétricos muito sutis gerados por outros animais. Quando a raia e a presa se aproximam um do outro, os sensores elétricos mais próximos à presa são ativados e enviam uma mensagem tridimensional ao cérebro da raia sobre a localização exata da presa em tempo real. A raia sabe precisamente a distância e a posição relativa de sua presa, sem contar ainda que a raia pode farejar suas presas através de seus epiráculos. Portanto, ela não precisa dos olhos para localizar suas presas. Os cães da raça Pug costumam ser citados pelos críticos do design inteligente como um exemplo de design ruim. Isso porque seu focinho curto e achatado, assim como suas narinas pequenas e estreitas, dificultam a respiração do animal. O animal tem tanta dificuldade para respirar que pode até sofrer desmaios e morte súbita. Cães da raça Pug também costumam apresentar deformidades nos ossos, o que causa muita dor no animal. Essa raça de cachorro poderia ser um grande exemplo contra a teoria do design inteligente se não fosse um pequeno detalhe. A raça Pug é o resultado de manipulação humana. Isso mesmo,
Há centenas de anos, o ser humano vem cruzando cães com características específicas na tentativa de moldar a aparência deles. É uma manipulação genética que tem finalidades estéticas, mas que infelizmente provoca problemas nesses animais. Os críticos do design inteligente também costumam mencionar algumas anomalias, tais como doenças congênitas, genéticas, gêmeos siameses, síndrome de Down, hemofilia e etc. Eles dizem que essas anomalias refutam o conceito de um design inteligente. Só que não. Nós sabemos que esses problemas são raros e que a maioria das pessoas nascem sem eles. Portanto, eles não são regra, mas exceções à regra. E dessa forma podemos dizer que o problema não está no design, mas numa alteração do design original. Isso acontece porque o processo de reprodução é estocástico e por isso está sujeito a variáveis aleatórias. Uma anomalia pode ser provocada por fatores externos, tais como exposição à radiação, mutagênicos químicos e etc. Deixa eu dar um exemplo bem simples para que você possa entender melhor. Imagine que uma fábrica de carros produza 1000 carros no mesmo modelo. 999 deles saem perfeitos, mas um deles possui um defeito no porta-malas, que não fecha direito. Será que podemos dizer que o design desse modelo de carro é ruim? É claro que não, pois a falha surgiu no processo de fabricação e não no design original do carro. Nesse caso, podemos dizer que a falha é um desvio do design original do carro. O mesmo acontece com o ser humano, pois o processo de reprodução também está sujeito a variáveis que podem alterar o design original, produzindo falhas.